Você acredita que toda mãe é boa? Que toda mãe realmente ama seus filhos? O caso que a gente traz hoje, ele coloca isso à prova. Estou falando de Lori Vallow Daybell, conhecida como a mãe do Apocalipse ou a mãe do juízo final. Aquela que acreditava que os filhos eram zumbis e que eles estavam atrapalhando a vida dela. E ela precisou dar um jeito nisso. E esse é o caso que eu te convido a acompanhar comigo. Esse caso teve uma parte do seu desfecho agora, nesse mês de maio, que foi quando a Lori Vallow Daybell foi então considerada culpada do assassinato dos dois filhos, a Tylee Ryan, de 16 anos, e também o Joshua J.J. Vallow, de 8 anos. Voltando então ao começo disso, os filhos da Lori desapareceram em 2019. E eles desapareceram sem deixar vestígios. Só que quando eles estavam desaparecidos, a polícia estava fazendo essas buscas. Mas ao mesmo tempo que a polícia estava buscando pelos filhos da Lori, ela estava bem preocupada, preparando uma cerimônia de casamento no Havaí. É isso mesmo. Ela estava muito mais preocupada com o seu marido, o novo marido, o Ted Daybell. Só que então, depois de 9 meses de busca, que a polícia então encontrou os corpos dos filhos da Lori enterrados em um cemitério de animais de estimação na propriedade do Ted Daybell, ou então marido da Lori, a mãe das crianças. Só que as mortes dos filhos da Lori seriam somente a ponta de um iceberg que envolve uma trama de mortes misteriosas, de religião ou seita, de zumbis, além de teorias do fim do mundo e juízo final. É tudo muito bizarro. 12 de maio agora, nesse mês de maio de 2023, a Lori Vallow foi então considerada culpada pelos assassinatos, os homicídios dos seus dois filhos. Então foi por assassinato em primeiro grau, conspiração para cometer um assassinato em primeiro grau, roubo, pela morte também dos meninos, dos seus filhos mais novos. Lembrando que a Lori também tem um outro filho mais velho, que é o Kobe Ryan, de um casamento anterior, e o JJ, que ela acabou assassinando junto com a Tylee, o JJ que foi adotado. A Lori ainda foi considerada culpada pela conspiração para cometer um assassinato no caso da morte da primeira esposa do Ted Daybell, a Tammy. Só que não para por aí não. A Lori também é acusada, separadamente no Arizona, de conspiração para cometer um assassinato no caso do seu quarto marido, o Charles Vallow, com a ajuda cumplicidade do seu irmão, Alex Cox, que inclusive morreu misteriosamente 3 meses depois do desaparecimento das crianças. O casal do Apocalipse, como a Lori e o Ted ficaram conhecidos, eles eram para ser julgados juntos agora, nesse mês de maio, mas eles acabaram sendo separados pela justiça, depois de 11 horas de deliberações. Depois de 1 mês e meio de depoimentos dramáticos, principalmente por parte das famílias das vítimas que estavam ali no julgamento, no depoimento e acompanhando também. Então agora em 3 de abril de 2023, a Lori então, depois de 7 horas de deliberações, foi então considerada pelo júri culpada pelos seus crimes. Então como tudo isso começou, como se chega a esse ponto? Existe uma cronologia dos fatos de como tudo culminou nesse momento. Então, em 1990, o Ted Daybell se casou com sua primeira esposa, a Tammy, e eles tiveram 5 filhos. Juntos eles fundaram a Spring Creek Book, que era uma companhia que publicava os livros do Ted. Já em 2015, a família toda então se mudou para Idaho, para Salem. Por outro lado, a Lori Vallow se casou com seu namorado de colégio, o Nelson Yanes. Isso em 1992, seu primeiro marido. Já em 95, a Lori se separa do Nelson, se divorcia dele e se casa com William Ladiola. Com ele eles têm Kobe, o Kobe Ryan. Só que o casamento não ia durar 1 ano e aí eles se divorciaram. Então, em 2001, a Lori se casa pela 3ª vez, dessa vez com Joseph Ryan. E eles têm então a Tylee Ryan, e o casamento duraria até 2004. Em 2006, a Lori então se casa mais uma vez, pela 4ª vez, agora com Charles Vallow, que tem o mesmo sobrenome dela. Ela então com os 2 filhos, Kobe e Tylee, foram morar juntos
com Charles. E ele já tinha 2 filhos de um casamento anterior. E aí em 2014 o casal então se muda com os filhos, né? Com os filhos da Lori, para o Havaí, para Kauai. Lá eles adotam o Joshua JJ, que era o neto biológico da irmã do Charles, a Kay Woodcock. No Havaí eles ficam até 2017, até voltarem para Arizona. Nessa época, os amigos da Lori disseram que ela estava lendo uns livros de um escritor chamado Chad Daybell, que contava, né, histórias sobre o Apocalipse, que eram livros apocalípticos. E foi nessa época que a Lori começou a mudar seu comportamento. E aí, em abril de 2018, o terceiro marido da Lori, o Joseph Ryan, o pai da Tylee, morre de ataque cardíaco. Então, depois aí que foram descobertas o desaparecimento e a morte também, né, dos filhos dela, eles foram investigar essa morte dele para ver se tinha alguma relação. Mas na realidade eles não encontraram. Eles descobriram que o Joseph morreu mesmo de causas naturais de um ataque cardíaco. E aí no final daquele ano, 2018, a Lori vai para Utah para uma conferência religiosa. E é lá que ela conhece então o escritor dos livros apocalípticos que mudaram a vida dela, o Chad Daybell. Meses depois, em fevereiro de 2019, o Charles Velo, o marido da Lori, pediu o divórcio, porque ele estava temendo pela própria vida e pela vida dos filhos. O Charles chamou a polícia e disse que ele estava sendo ameaçado de morte pela Lori. Disse que ela achava que ela era um deus e que estava se preparando para uma segunda vinda. E aí ele implorou para eles fazerem uma intervenção de saúde mental nela, né, com ela. Só que as autoridades consideraram a Lori competente na época e não fizeram nada. Só que 5 meses depois dessa denúncia, em 11 de julho de 2019, o Charles Velo é morto a tiros e quem tirou sua vida foi Alex Cox, irmão da Lori, ex-esposa do Charles. Charles foi morto na própria casa. Só que o Alex, ele alegou legítima defesa. Ele disse que o Charles que estava tentando atacá-lo primeiro com um taco de beisebol. A Lori confirmou essa história. Só que em depoimentos, quando ela foi contar sobre o que aconteceu, ela sorria, contando sobre a morte do marido dela. Tylee, a filha da Lori, confirmou também essa história do Alex, do tio, sobre legítima defesa, dizendo que também estava lá no dia do crime. O Alex, apesar de ter dito que foi legítima defesa, ele não realizou o CPR, que é a ressuscitação, e também demorou 43 minutos para chamar ajuda. Só que o Alex disse e reforçou depois que não foi ele que puxou o gatilho. Ele só não disse quem foi, não acusou ninguém, mas ele disse que não foi ele. Setembro desse ano, meses depois, a Lori, então, junto com a sua filha Tylee, o seu filho JJ e também o seu irmão Alex, se mudam para Rexburg, em Idaho, que é a mesma cidade onde o Chad Daybell, o escritor do Fim do Mundo, mora. E a partir desse momento as coisas começam a ter uns acontecimentos assim bem rápidos. Em 8 de setembro, assim que se mudou, a Lori foi com o seu irmão Alex e os seus 2 filhos, a Tylee e o JJ, foram passear. Eles foram para o Parque Nacional de Yellowstone, onde Tylee seria vista com vida pela última vez. Durante a madrugada do dia seguinte, do dia 9, por mais ou menos 2 horas, a localização do celular do Alex mostra que ele estava no quintal do Chad Daybell. Nesse mesmo momento, o Chad mandou uma mensagem de texto para sua esposa Tammy, dizendo que ele tinha atirado em um guaxinim e estava enterrando ele no quintal, nos fundos da propriedade, que era onde eles faziam o enterro dos animais de estimação da família quando eles morriam. Mais uns dias se passaram e foi a vez então do JJ ser visto pela última vez na escola dele. Só que de noite ele também foi visto, pela última vez, pelos amigos da Lori que estavam lá para passar o final de semana na casa dela, a Melanie Gibb e o David Warwick. E esses amigos da Lori disseram que viram o Alex, irmão dela, carregando o JJ para o apartamento. No dia seguinte, 23 de setembro, pela manhã, Lori disse para os amigos que o Alex tinha carregado o JJ porque ele estava sendo um zumbi, que foi o jeito que ela disse para eles. E então a localização do celular do Alex coloca ele novamente no quintal do Chad Daybell. Enquanto isso, a Lori liga para a escola e diz que o JJ não vai mais, que ela vai ensinar ele em casa. E em alguns países isso é aceito, né? E as coisas continuam acontecendo freneticamente. Em 2 de outubro de 2019, o ex-marido de uma sobrinha da Lori é baleado, só que ele acaba sobrevivendo.
Só que quem estava atirando nele era o Alex, com o carro do Charles Vallow, o ex-marido da Lori. Dias depois, dia 9 de outubro, a Tammy Daybell, esposa do Chad Daybell, liga para a polícia e diz que foi atingida, que atiraram na garagem da casa dela com uma arma de paintball. 10 dias depois, em 19 de outubro, a Tammy morre repentinamente durante o sono. E a causa da morte dela é dada como natural. E aí, gente, em menos de um mês depois, a Lori e o Chad se casam. É isso mesmo, em novembro daquele ano, menos de um mês depois da morte da Tammy, os dois se casam. Enquanto isso, os dois filhos da Lori estão desaparecidos. E a polícia então começou a procurar por todos os cantos os filhos dela. Só que não foi porque ela pediu ou porque ela, ligou para a polícia. Foi porque os avós do JJ estavam tentando entrar em contato com ele fazia meses e não conseguiam. Então foram eles que acionaram a polícia, porque a Lori estava ocupada, com seu novo marido, o Chad Daybell. Mês seguinte, 11 de dezembro de 2019, o Alex Cox, irmão da Lori, é que morre repentinamente, aparentemente de causas naturais, com indícios de coágulo de sangue preso nos pulmões, nas artérias dos pulmões. Também foi encontrada uma droga conhecida como Narcan, de overdose, que encontraram no sistema do Alex. E aí logo depois, então, o corpo da Tammy Daybell foi exumado para realizar uma autópsia. E aí eles foram investigar, a causa da morte dela e viram que ela tinha uma causa suspeita, mas não acabaram não divulgando a causa real da morte da Tammy Daybell, a esposa, do Chad Daybell. E aí, enfim, em 3 de janeiro de 2020, foi realizada então uma busca, uma varredura na propriedade do Chad Daybell. E aí no dia 25 de janeiro, a polícia então encontra a Lori e o Chad e diz, para a Lori que ela tem até o final daquele mês, dia 30, para apresentar os filhos à justiça e provar onde eles estão, que eles estão bem, que eles estão vivos. Só que, claro, chega no dia 30 do mês e ela não tem como apresentar os filhos para a justiça, porque os filhos já estão mortos. A polícia não sabe, mas ela já sabe, então ela não apresenta, óbvio. E nem diz também como eles estão, se eles estão bem ou onde eles estariam. Só que então, semanas depois, então a Lori enfim é presa sob acusação de abandono e deserção dos seus filhos. Lori também foi acusada de resistência à prisão, desacato à autoridade e também solicitação criminal para cometer um crime, sendo então condenada a ser mantida sob fiança de 5 milhões de dólares. Depois disso, ela foi extraditada para Idaho, saindo do Havaí. Quando Lori foi presa, um repórter da ABC News perguntou para o Chad Daybell se as crianças estavam bem, e ele se recusou a responder. Claro que ele sabia que não. E aí, então, em 9 de junho de 2020, os corpos de JJ e Tylee são encontrados. O do JJ foi encontrado próximo de uma árvore com entulhos em cima, dentro de um saco plástico preto e amarrado com uma fita. Próximo dali, o corpo de Tylee também foi encontrado dentro de uma cova rasa no cemitério de animais de estimação da propriedade de Chad Daybell. O corpo de Tylee estava desmembrado e queimado em uma fogueira. Chad Daybell foi condenado sob fiança de $1 milhão. Então, depois da descoberta, a polícia então confirma, à imprensa, sobre a morte das crianças. Lori e Chad são acusados de destruição, alteração ou ocultação das evidências, só que muito tempo depois, meses depois, é que as acusações então de assassinato foram então apresentadas para os dois. No caso do corpo do JJ, onde ele foi encontrado no saco plástico e também na fita adesiva, a polícia encontrou ali as digitais do Alex Cox, o irmão da Lori. Quase um ano depois, então, em 24 de maio de 2021, Lori e Chad são acusados então dos assassinatos de Tylee, JJ e também da esposa dele, a Tammy. Eles são então acusados em assassinato em primeiro grau, conspiração em roubo, as mortes de Tylee e também do JJ, e conspiração para cometer o assassinato no caso da morte da Tammy, a esposa do Chad Daybell. Ele também é acusado em assassinato em primeiro grau na morte da esposa Tammy. Só que em 27 de maio de 2021, a Lori foi considerada inapta para ser julgada e ela foi então internada em uma clínica psiquiátrica para fazer tratamento. E aí no mês seguinte, em junho, a Lori foi acusada de conspirar para a morte do seu ex-marido, o Charles Vallow. Segundo a promotoria, ela teria conspirado para a morte de Charles com seu irmão, o Alex Cox. E aí, quase um ano depois, em 11 de outubro,
de 2022, a Lori então foi considerada apta, né, competente para ser julgada. E aí, dias depois, em 19 de outubro, a Lori então vai para o tribunal para ser julgada sobre as mortes aí de Tylee, JJ e da Tammy. Só que como a Lori se recusou a entrar em confissão, um juiz declarou inocência em nome dela. Bom, chegamos a 2023. 2 de março, um juiz então determina que Lori e Chad vão ser julgados separadamente pelas mortes de Tylee, JJ e Tammy. O caso do Chad, na realidade, foi remarcado, enquanto o da Tammy seguiu como estava planejado para 3 de abril. Só que então, em 21 de março, né, voltando, o juiz determinou que ela não teria pena de morte no caso aí dos 3 assassinatos, as mortes dos filhos e a conspiração para o assassinato da Tammy Daybell. Essa decisão veio depois que a defesa dela disse que não ia ter tempo hábil para poder investigar todas as evidências para então comprovar a inocência dela. Só que por outro lado, Chad ainda vai enfrentar a pena de morte aí durante seu julgamento. Então, como planejado, em 3 de abril começou, agora em 2023, o julgamento então da Lori Vallow. 11 de maio, o júri foi enviado então para deliberação. 12 de maio, agora na última semana, a Lori então foi condenada a assassinato, né, em 1º grau, conspiração para cometer assassinato em 1º grau e roubo pela morte dos filhos. Ela foi considerada também em assassinato em 1º grau pela conspiração na morte da Tammy Daybell, como assassinato em 1º grau. Tudo isso levou aí mais de 3 anos depois dos crimes. E ela está enfrentando então a prisão perpétua. O julgamento do Chad Daybell ficou só para junho de 2024 ainda, ou seja, tem mais de 1 ano ainda para o julgamento do Chad. Gente, tudo isso por causa de práticas bizarras, crenças em cultos do fim do mundo, zumbis, teorias apocalípticas, tudo isso vindo aí, né, dessa crença, dessa seita criada aí pelo Chad Daybell, que tem também, além da Lori, outro, né, cúmplice, que é o Alex Cox. Só que ele não vai poder responder porque ele está morto. Mas ele também faz parte aí de toda essa trama, de todos esses crimes. Inclusive algumas informações também importantíssimas ele vai levar com ele, né? Foi descoberto então durante as investigações da polícia que o Alex Cox tirou o Charles Vallow do caminho, como assim disse, né? Porque ele estava atrapalhando aí nas intenções do grupo, principalmente da Lori, que queria ficar com o Chad. O Alex Cox, inclusive, chegou a dizer que sabia e que sentia que estava sendo manipulado e ele sentia, né, que ele era o bode expiatório. Ele, inclusive, chegou a dizer: eu acho que eu sou o bode expiatório. A Lori chegou a chamar o seu irmão de bom menino quando ele realizava aí os pedidos dela, né? Pra você ter uma ideia de como ele era manipulado. Pelos dois, inclusive, para executar as tarefas que eles queriam. Inclusive o Alex estava numa igreja, em algum momento ele foi numa igreja próxima aí da propriedade do Chad, né, durante aí os crimes. E o celular dele tocou dentro da igreja e estava ali a 3 quilômetros da propriedade do Chad. E ele não conhecia mais ninguém ali. E segundo as testemunhas, a única pessoa que ele conhecia ali naquela localidade era o Chad. A promotoria durante a acusação chegou a dizer que era a Lori que unia aí toda essa tragédia e essa trama de morte. Só que o advogado dela disse que o Chad Daybell, que era o líder de toda essa trama de manipulação, porque ele era quem tinha escrito os livros do Apocalipse, que fizeram a Lori, né, uma mãe com os seus 3 filhos, ser manipulada e ser dominada por essa crença religiosa, esse culto do fim do mundo, nessa tragédia toda que acabou acontecendo aí com toda a família. Que ele sim, o Chad Daybell, era o autor do juízo final e era aí o responsável por todos esses crimes. Só que nenhum dos dois acusou o Alex Cox, que provavelmente ele realmente era muito manipulado pelos dois. Mas na realidade, quem seria o verdadeiro líder nesse caso? Quem teria manipulado quem? Uma história realmente bizarra. O advogado da Lori, o Jim Archibald, ele chegou a dizer: ela pensou que Chad estivesse seguindo a Jesus, mas ele não estava. Ele estava sendo guiado pela tempestade e não era o primeiro a fazer isso. Que história complicada e bizarra mesmo. Você já conhecia essa história da Lori, a mãe do Apocalipse, a mãe do juízo final? Conta pra mim se você já conhecia essa história. Curte, comenta, compartilha. Se você gosta desse tipo de conteúdo, então se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificações para ser avisado sempre que eu postar um vídeo novo. Obrigada por assistir e a gente se encontra no próximo caso.